Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do oitavo ano do ensino fundamental. Vamos continuar falando sobre a economia industrial europeia. O conteúdo da aula de hoje está disponível a partir da página 186 da apostila 3, a apostila do terceiro bimestre, certo? Vamos fazer uma breve revisão da última aula. Na última aula nós começamos a falar da economia industrial europeia e nós falamos da localização das indústrias no continente. Nós vamos continuar conversando sobre esse tema. Na última aula nós falamos que existem 5 fatores, que são fatores essenciais para a instalação de uma indústria em determinado local. Na aula de hoje, se der tempo, nós vamos falar sobre 4 desses 5 fatores. Um é o mercado consumidor, o outro os transportes, matéria-prima e energia. O quinto fator é a mão de obra, que não vai dar para falar nessa aula. Talvez a gente não consiga falar nem desses 4 fatores, mas vamos iniciar ela e a gente continua nas aulas seguintes, certo? A localização industrial. Com o aumento da concorrência industrial, esse slide a gente falou na aula passada, surgiram os estudos econômicos, e indicou-se aí 5 fatores de produção que são necessários para se conseguir a melhor localização para cada tipo de indústria, que são esses 5 fatores aí que a gente acabou de dizer. Vamos tentar falar sobre 4 nessa aula. O primeiro, mercado consumidor. O mercado consumidor ele pode ser analisado sob 2 pontos de vista, a quantidade e a qualidade. Então, o mercado consumidor, do ponto de vista da quantidade, por exemplo, se ele é grande, é o tamanho das populações, ou seja, a quantidade de consumidores, se tem muitas pessoas para comprar, para adquirir aqueles produtos. E do ponto de vista da qualidade, que seria o poder aquisitivo, a capacidade que as pessoas têm de compra, o poder de compra, o tanto de dinheiro que essas pessoas têm, certo? A Europa é um mercado consumidor muito importante, é um dos principais mercados consumidores do mundo. É uma região com elevada renda per capita, ou seja, a qualidade desse mercado consumidor é boa. No continente vive também 750 milhões de pessoas, então tem uma quantidade significativa aí também de pessoas, certo? É um mercado intra-regional desenvolvido, ou seja, a troca entre os países, ela existe e é desenvolvida. E também no continente europeu surgiram os primeiros blocos econômicos. O primeiro bloco econômico, que são aquele grupo de países que se unem com a finalidade de troca comerciais, de ter um mercado comum, surgiu aí no continente europeu, certo? A gente vê aqui uma imagem do continente europeu, e na cor azul a gente vê os países que pertencem aí à União Europeia, porque são 27 países que compõem a União Europeia, então nem todos os países da Europa compõem esse bloco econômico denominado União Europeia, do qual a gente já falou em aulas anteriores. O mercado consumidor, vamos falar especificamente da União Europeia, certo? São 27 países membros, é um dos mercados consumidores mais rico do mundo. A gente acabou de falar que a Europa tem aqui 750 milhões de pessoas. Desses 750 milhões de pessoas europeias que são consumidores, 460 milhões são pessoas que vivem em países que pertencem à União Europeia. A União Europeia ela controla 36% do mercado nacional, ou seja, do comércio mundial. Ou seja, mais de 1/3 do comércio mundial é controlado pela União Europeia. No dia 1º de janeiro de 1993, ocorreu a eliminação das fronteiras comerciais entre os países membros da União Europeia, ou seja, o comércio livre, sem o pagamento da taxa alfandegária, porque quando a gente importa um produto de outro país, a gente paga uma taxa, um imposto de importação. Então, com o comércio livre, elimina-se essa taxa alfandegária. E no dia 1º de janeiro de 2002, essa data já um pouco mais recente, 18 anos atrás, instituiu-se a moeda única em 17 países da União Europeia, certo? Esse mapa aqui ele ilustra os países que usam o euro. Os países da União Europeia que usam o euro estão na cor vermelha, como por exemplo aqui, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha.
E na cor azul nós temos os países, né, que não usam o euro. Temos aqui alguns países nórdicos, né, parte da Grã-Bretanha também, certo? Então não são todos os países que aderiram ao euro. A gente falou então aí do mercado consumidor, podemos compreender um pouco, né, da quantidade e da qualidade, né, do mercado consumidor. Agora nós vamos falar do transporte, que o transporte ele é fundamental, né, para a atividade industrial. E ele tem um papel decisivo na localização das indústrias. Por quê? Porque o transporte ele traz a matéria-prima até a indústria e ele leva os produtos produzidos por essa indústria até os seus consumidores. Então ele é fundamental. A partir da primeira revolução industrial, com o uso de máquinas a vapor, impulsionou-se o uso de navios e trens, né? Então, o uso de navios e trens, os trens se tornaram também mais rápidos e maiores, com o uso aí do vapor. E após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu aí no período de 1914 a 1918, o uso de caminhões se tornou frequente. E o uso do caminhão ele favorece a maior flexibilidade do transporte, permitiu a entrega porta a porta. O que isso significa? Do produtor ao consumidor, o produto sai da indústria e chega no consumidor, e também a velocidade do transporte, né, se alterou, certo? Continuando aí falando dos transportes. A União Europeia tem uma das mais bem organizadas e extensas redes de transporte do planeta. Existe uma densidade, ou seja, uma quantidade grande, né, de rodovias e extensão das rodovias. Os índices são muito elevados, então a qualidade do transporte rodoviário, né, é muito boa na União Europeia. Em 2016, por exemplo, dos 10 países com maior extensão de rodovia do mundo, estavam entre eles países europeus, como Alemanha, Suécia, Espanha e França. Na Europa também encontra-se alguns dos maiores portos do mundo, né? Então a utilização do transporte aí também por meio de navios. O crescimento do transporte rodoviário na Europa ele tem acontecido, é observável e ele possibilita a entrega de mercadorias em múltiplos pontos, sem a necessidade de grandes instalações, né, como é necessário no caso dos portos. Nós temos esse gráfico aqui, olha só, União Europeia, matriz do transporte de mercadorias, né? Quais são as formas utilizadas para o transporte de mercadorias? Na cor azul aqui, ó, rodovias, 75% das mercadorias, né, utiliza a rodovia. Ferrovias, 18%. Fluviovias, que é a utilização dos rios, né, para o transporte, com 5%. E dutovias, com 2%. Certo? Continuando. Vamos pensar então aí a resolução da atividade 2. Conforme observamos no gráfico anterior, cerca de 75% do transporte de mercadorias na Europa acontece por rodovias. A partir dessa informação, aponte um aspecto positivo e outro negativo decorrente do grande uso do transporte rodoviário para a circulação de mercadorias no continente europeu. Então, o texto aí, se vocês lerem na apostila, vocês vão conseguir encontrar aí indicativos aí de aspectos positivos e negativos da utilização das rodovias, né, como forma de transporte das mercadorias. Né. Vocês vão pensar aí na agilidade, na proximidade, nos custos, nos impactos que isso pode trazer também, né, e vão analisar isso e colocar um aspecto positivo e outro negativo, certo? Continuando, vamos falar da matéria-prima agora. Primeiro a gente precisa definir o que são matérias-primas. São todas as substâncias que podem ser transformadas em mercadorias pela indústria. Ela serve de base, né, para a produção aí de produtos e objetos. Elas são classificadas, né, de duas formas. Uma forma de classificar são as matérias-primas que são consideradas naturais. Elas são naturais quando elas são originadas diretamente da natureza. Matéria-prima animal, vegetal ou mineral, né, dos minérios. Também, quando elas não são naturais, elas podem ser consideradas semi-manufaturadas. São matérias-primas naturais que foram transformadas pela indústria em produtos a serem utilizados por outras indústrias. Então, houve aí uma manufatura dessa matéria-prima natural, só que ela ainda vai ser utilizada por outra indústria para chegar num outro produto final. Então, por isso, semi-manufaturada. Elas também podem ser classificadas como renováveis ou não renováveis.
As renováveis são aquelas que são produzidas pela natureza em ciclos curtos, né? Então é cíclico, né? Produz, colhe, produz e assim vai. Ou também pode ser produzida pela ação humana. Já as não renováveis, né? Como por exemplo o petróleo, elas são produzidas pela natureza há milhões de anos e são impossíveis de serem reproduzidas em escala de tempo humano. Então por isso que não são renováveis. A gente tem aqui o petróleo ilustrando essa imagem. Continuando o assunto aí da matéria-prima. Vamos lá. A matéria-prima no local da indústria, na proximidade dessa localização da indústria, ela é fundamental, pois o transporte de longa distância para trazer uma matéria-prima que está distante até essa indústria encarece o preço final do produto. Porque todo o custo que a indústria tem para produzir aquele produto é repassado para o consumidor. No final, o consumidor ele paga todo o preço do custo daquele produto e mais ainda aquela parte que é o lucro, né, do empresário, né, de quem produziu aquele produto. Certo? Então, na Europa e na União Europeia existem pequenas reservas e pouco variadas de matérias-primas minerais. Então, a Europa aí é um continente, né, que carece um pouco da questão dos recursos minerais, certo? Então ele é um centro importador, principalmente de recursos minerais. É um centro que compra de outros locais do mundo esses recursos minerais. Apenas 5 recursos minerais têm países europeus como produtores de destaque mundial. Quais são esses 5 produtos minerais? Está nessa tabela aqui. Minério de ferro, bauxita, cobre, prata e níquel. Europa, países de destaque na produção de recursos minerais em 2014, em milhões de toneladas. Aqui está a posição, o primeiro da Europa, por exemplo, a Rússia é o primeiro país da Europa que mais produz minério de ferro, mas é o 4º mundial, certo? A gente tem um destaque aqui, em primeiro lugar, sempre a Rússia. Lembrando que a Rússia, boa parte dela fica na Ásia, né? Não é toda a Rússia, né, que é um país que fica no continente europeu. Boa parte dela está no continente asiático. E aqui tem outros países. Por exemplo, a Ucrânia, olha só, é o segundo país da Europa maior que mais produz minério de ferro, mas é o 6º mundial, né? Então vocês podem observar aí que são poucos os países que ficam entre os maiores produtores. Aqui a gente tem um mapa que indica aí as principais localizações, olha só, na cor verde, o cobre, na Polônia, na Bulgária, na cor laranja, minério de ferro, por exemplo, olha aqui, na Ucrânia, na Suécia, né? Então a gente pode observar no mapa, né, a localização aí desses recursos minerais. Continuando, vamos falar da energia. A energia, no século XIX, né, o carvão ele era determinante para a localização das indústrias, né, no período aí da Revolução Industrial. Então as indústrias elas se localizavam em regiões em que se tinha reservas aí de carvão mineral. Em 1950, os países desenvolvidos europeus eles tinham 85% de sua matriz energética baseada no carvão ainda, em 1950. Então a proximidade, né, de minas de carvão era fundamental, certo? Com o tempo aconteceu a queda no consumo de carvão e também do petróleo, principalmente em razão da poluição dessas fontes de energia, né? O petróleo e o carvão promove muita poluição, e pela diversificação, ou seja, encontrou-se novas formas novas fontes de energia, certo? A gente observa o crescimento das fontes renováveis, como por exemplo a biomassa, usinas eólicas, né, que é a produção de energia através do vento, as usinas solares, né, através da luz solar, biodiesel e hidroeletricidade, que é muito comum aqui no Brasil, né, usinas hidrelétricas. O gás natural e as usinas nucleares também são fontes importantes. Essas informações aqui advêm de onde? Desse gráfico, certo? Elas são obtidas a partir desse gráfico, olha só. Evolução da matriz energética de 1950 a 2015. Aqui a gente tem um gráfico que é conhecido como gráfico pizza, e aqui a gente também tem outro gráfico pizza. Olha só, carvão, 81%, né? Ele era responsável pela produção energética, ele era a fonte de 81%. Olha só como está em 2015, 18%, então houve uma mudança muito grande. As fontes renováveis, 26%, e a usina nuclear ainda, que é a fonte principal de energia do continente, 28%. Então a gente observa isso, olha só, o crescimento das fontes renováveis passou de 6 para 26%, o gás natural é a usina nuclear, que são importantes também. Olha só, o gás natural 14%, usina nuclear 28%. A queda no consumo do carvão e do petróleo, olha só, de 81 para 18%. E no caso do petróleo, de 12 para 9%. Certo? Continuando é o assunto da energia. Então, essa mudança da fonte do carvão para o petróleo mudou também a localização das indústrias, que
passaram a ficar mais próximas aí do leste da Grã-Bretanha e do sudoeste da Noruega, onde estão as maiores produtoras de petróleo do mundo, as maiores empresas produtoras de petróleo do mundo, né? Que exploram o petróleo não só aí na Europa, mas também em outras partes do mundo. Os recursos energéticos e minerais no continente, como a gente já disse, eles não são abundantes, pelo contrário, eles são escassos. E esse mapa aqui ele mostra as principais áreas de exploração, né, no Mar do Norte, certo? Olha só, gás natural na cor laranja, olha só, próximo ao Reino Unido. Petróleo, aqui nas proximidades mais um pouco ao norte do Reino Unido e da Noruega, certo? Plataformas marinhas, esses pontinhos pretos, certo? Então nesse mapa aqui vocês podem observar a localização. E olha só, fica entre o Reino Unido e a Noruega. Essa região aqui é uma região muito forte quando a gente fala em exploração de petróleo. Então as indústrias passaram a se fixar também nesses lugares próximos dos portos, dessas plataformas de exportação, porque o petróleo é fonte energética. Continuando. As maiores jazidas de carvão mineral da Europa localizam-se nos Montes Urais, né, da Rússia, e no Vale do Ruhr, na Alemanha, e em Silésia, na Polônia. Na Europa, a Europa ela produz 1/3 do gás natural mundial, então é uma grande produtora, e o petróleo não é abundante no continente, ele é responsável apenas por 20% da produção mundial aí de petróleo. A gente vê aqui os destaques na produção energética em 2015, né, a produção mundial, certo? E a gente vê aqui, o primeiro da Europa é a Rússia, maior produtor de carvão mineral, mas é o sexto do mundo. Gás natural, a Rússia também. E aqui a gente tem os outros países. Vamos pegar, por exemplo, a República Tcheca, certo? É o terceiro maior produtor de urânio da Europa, mas é o 13º do mundo. Então a gente pode observar aqui que os países europeus não têm muito destaque, né, nessas produções. Pessoal, nossa aula termina aqui. Na próxima aula a gente continua esse assunto da energia e a gente finaliza essa questão da localização das indústrias com a mão de obra. E aí a gente dá sequência nos próximos temas. Bons estudos, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, direcionem ao tutor da turma de vocês. E até a próxima aula.